internet está oscilando demais. Espera aí. Bom, temos aqui hoje mais uma sala de debates e aí trazendo um tema que está colocado hoje na agenda internacional, na agenda de todo o debate das relações multilaterais, da América Latina, da região das Américas, porque isso envolve e impacta diretamente a todos nós que acompanhamos de perto aqui as eleições na Venezuela. E para isso a gente trouxe aqui dois especialistas no tema, dois especialistas que têm se dedicado a esse tema, estudado sobre esse tema, acompanhado as notícias que têm saído a respeito dele. Primeiro, meu querido amigo, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, doutor Lier Pires, que é membro e cuida de temas correlatos a questões como essa que nós estamos vivendo na Venezuela. E também o professor Rafael Araújo, que é docente da UERJ, especialista nesse tema, que inclusive tem um livro e vai trabalhar, né, vai mencionar ele aqui, vai anunciar ele aqui no transcorrer do nosso debate. Bom, vamos lá então. Muito tem se discutido no âmbito da nossa comissão e também na advocacia, na sociedade em geral, né, qual é o peso, qual é o impacto dessa situação hoje que se denomina eleições na Venezuela. Qual é o peso disso, especialmente para a região, para as Américas e aqui na América Latina? Vamos começar com o Lier, né, trazendo aqui suas considerações iniciais sobre esse processo na Venezuela. Professor Nicodemos, muito obrigado pelo convite, sempre muito importante, né? Nós estamos debatendo, né, no contexto da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, presidida por você, os temas que, de alguma forma, impactam não apenas o direito internacional estrito sensu, mas a política internacional, né, no sentido mais amplo. E fico muito feliz em poder, né, estar compartilhando aqui esse momento com o Rafael Araújo, né, parabenizando desde já pelo lançamento do livro. Queremos saber mais sobre essa obra, Rafael. Se você possa ter aí a oportunidade de conversar um pouquinho com a gente especificamente sobre isso. Mas, já entrando no tema que nos foi proposto, é o seguinte: a gente não consegue entender essa dinâmica, né, na Venezuela sem dar alguns passos atrás e entender um pouco como é ou tem sido, historicamente, né, a própria lógica de organização do poder na Venezuela. Né? A Venezuela se torna um país independente ali entre 1810 e 1813. Né? Tem Simón Bolívar, né, um dos grandes artífices da sua independência, como também da independência, né, de outros países sul-americanos. E o que vai sendo implantado, né, a partir ali da virada dos anos 20 para os anos 30 do século XIX é uma república caudilística, né? Ou seja, uma república que não é uma república democrática e que é uma república que está amparada sob as bases de lideranças, né, personalistas, né, de diversas regiões do país, mas basicamente aquelas que se aglutinam em torno ali de Caracas, a capital do país. A partir daí, a gente vai tendo um ciclo, né, que faz com que a Venezuela oscile, digamos assim, entre períodos democráticos e períodos, não é, autoritários. Né? Por exemplo, em 1945, nós temos, né, um golpe militar, ou também, como aqui no Brasil, nós podemos chamar de um golpe civil-militar, e, a partir daí, nós vamos oscilando, né? Governos de cunho mais autoritário, como, por exemplo, de Rômulo Bittencourt, ou um governo de caráter mais democrático, como de Rômulo Gallegos, que vai fazer, inclusive, as grandes transformações e reformas do ponto de vista, né, da legislação trabalhista, da legislação assistencialista, né, promovendo os grandes momentos de desenvolvimento, né, do país, a partir principalmente do lastro, né, da grande riqueza da Venezuela, que é o seu petróleo. Nesse período, nós vamos ter, quando democráticos, uma aliança
ou pelo menos uma alternância, melhor dizendo, entre dois grandes partidos políticos, né, a Ação Democrática, né, e a Democracia Cristã, o Partido Social Cristão, também conhecido como COPEI, e essa dinâmica, né, de alternância entre dois países, entre dois partidos, perdão, vai rasgando a história do país, até que nós temos um momento de inflexão importante, né, ali a partir da segunda metade dos anos 90, que é a chamada Revolução Bolivariana, né, que vai se materializar a partir, né, da ascensão de Hugo Chávez. Essa ascensão, nós sabemos que ela é interrompida posteriormente por um golpe de Estado, né, em 2002, mas, mesmo assim, Chávez consegue se sustentar, né, retornar, não é, ao poder e, a partir de uma greve, né, na estatal venezuelana, a PDVSA, Petróleos da Venezuela, vai consolidando o seu domínio até o seu falecimento, né, quando é substituído pelo Nicolás Maduro, essa personagem central no processo eleitoral contemporâneo. Ora, por que essa luta, né, chavista, ela marca um ponto de inflexão importante, né, na história venezuelana e, evidentemente, para os debates que estamos travando aqui nesse momento? Porque, até então, a Venezuela se colocava como um país, digamos que aliado, né, dos Estados Unidos e, portanto, um país sujeito, né, às relações imperialistas impostas, né, pelos Estados Unidos, no conjunto mais amplo da América Latina, mas com um peso muito acentuado, muito particular sobre a Venezuela, por conta da sua grande riqueza mineral, né, que é o petróleo. Então, a busca, né, dos Estados Unidos por uma estabilidade no seu fornecimento, né, de petróleo, ela tem uma perspectiva histórica, mas ela é reforçada, reafirmada de modo muito intenso a partir das crises do petróleo, né, de 1974, 1979, né, que fazem com que os Estados Unidos tenham, né, no fornecimento, na regularidade do fornecimento de petróleo, um dos vetores estratégicos da sua política externa e, evidentemente, da sua ação imperialista. Então, a eleição de Chávez ela marca esse momento, né, de uma luta anti-imperialista, né, de uma luta pela autonomia, né, venezuelana e sobre a soberania, né, do país, sobre os seus recursos minerais, sobre os seus recursos naturais, petróleo adiante. Bem, o governo Nicolás Maduro, né, ele tem uma feição bastante importante, né, na condução, né, dessa estratégia de uma luta anti-imperialista, e é assim que ele vai, digamos que, afirmar aquilo que o próprio Maduro, né, chamou de uma aliança militar policial popular, né, que é a base de sustentação contemporânea do seu regime. Veja bem, nesse sentido aqui não há nenhuma crítica, né? Estamos utilizando apenas, né, as expressões que foram consagradas e manifestas, né, pela própria liderança política maior da Venezuela nesse momento, que é o Nicolás Maduro. E essa, né, aliança militar policial popular, ela teria na feição, né, do próprio Maduro um caráter nacionalista, anti-imperialista, que é fundamental para dar, né, esse contexto, ou para afirmar esse contexto de ruptura, né, que se dá na tradicional política venezuelana a partir da ascensão de Hugo Chávez e visando aquilo que é o manifesto, né, dessa revolução, digamos que bolivariana, ou de inspiração bolivariana, que é a construção de um regime socialista na Venezuela. Ora, isso é uma contradição em relação aos interesses estratégicos dos Estados Unidos na região como um todo, né, marcada historicamente pela luta anticomunista, mas fundamentalmente em relação à Venezuela, que é a perspectiva anti-imperialista. Ora, a grande questão é que, se nós terminássemos aqui a nossa exposição, ficaria difícil, por exemplo, fazer uma crítica sistemática, contundente, não é, ao regime venezuelano, por buscar a afirmação, né, da sua soberania, da sua, né, dessa luta anti-imperialista, dessa luta nacionalista. O problema é que, nos desdobramentos deste regime, nós estamos aí verificando uma série de problemas, né, que são problemas importantes. Não basta apenas, né,
que nós verifiquemos a capacidade do regime ou da Revolução Bolivariana, né, de superar a lógica caudilhista, militar, policial, né, ou mesmo o que nós podemos considerar hoje as manifestações contemporâneas, né, desse nazifascismo ou do fascismo histórico, né, como alguns autores pontuam de uma forma muito própria. Por quê? Porque, evidentemente, a luta anti-imperialista e a luta antifascista ela não pode ser o pano de fundo, ou não pode ser, do ponto de vista da legitimidade do exercício do poder, o pano de fundo para um regime autocrático, né? Que é isso que nós estamos verificando de modo mais particular, né, na Venezuela. Nós sabemos que ninguém aqui é ingênuo. Nós sabemos que nós estamos. A Venezuela hoje é palco de uma disputa hegemônica, né? Uma disputa hegemônica que tem, por um lado, os Estados Unidos, né? E, por um outro lado, o eixo Moscou-Pequim, né? E, particularmente no que dizem respeito aos russos, né? São aqueles que estão dando sustentação militar, tanto do ponto de vista dos equipamentos militares venezuelanos, quanto do ponto de vista do treinamento dos militares venezuelanos, rompendo com a tradicional dependência, né, desse círculo militar em relação, por exemplo, né, aos Estados Unidos. Então, assim, nós sabemos que a Venezuela hoje ela é parte, né, de uma disputa, né, hegemônica mais ampla, né, de uma disputa que nós podemos chamar de uma disputa geopolítica entre a potência afirmada, assentada como dominadora no mundo, os Estados Unidos, e a potência desafiadora, que é a China, cujo principal aliado é a Rússia, cuja presença militar não na Venezuela é muito grande. Só que esse pano de fundo, né, ele não pode ser um elemento legitimador, né, das tragédias que nós estamos vendo acontecer na Venezuela nesse momento. Então, nós estamos vendo aí, né, um governo autocrático, né, que se autoproclama o único capaz de evitar com que a Venezuela viva um banho de sangue, né, e esse elemento ele não pode ser legitimado do ponto de vista, né, da análise jurídica internacional, e ele não pode ser legitimado pelo Brasil. O Brasil vem adotando, no contexto, né, das novas realidades globais, aquilo que o próprio Lula chama de não alinhamento ativo, ou seja, o Brasil se coloca numa posição de mediação entre, por um lado, os Estados Unidos e seus principais aliados, principalmente na Europa Ocidental, e, por um outro lado, né, a China e a Rússia e os seus respectivos aliados. Então, o Brasil deseja ali uma posição, digamos que, de equidistância pragmática em relação, né, às disputas, né, geopolíticas entre Pequim e Washington, se nós pudermos reduzir a termo essa contradição, e, por um outro lado, exercer um papel de mediação. E, neste papel de mediação, buscar a consecução dos seus interesses nacionais, principalmente naquilo que diz respeito, né, ao desenvolvimento e naquilo que diz respeito, né, às possibilidades de obter, né, desses polos em disputa as melhores posições para que ele materialize os seus interesses nacionais. Seus interesses nacionais, como disse há pouco, vinculados ao desenvolvimento, mas seus interesses nacionais vinculados também, né, à perspectiva política, né, internacional, como, por exemplo, uma nova governança internacional, uma perspectiva mais multilateral, né, das esferas decisivas, né, ou decisórias do ponto de vista das relações internacionais, e até, quem sabe, né, a sua eterna busca por um assento permanente, né, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eu não quero me estender, né, nessa fala vestibular, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas oportunidades de troca, mas eu não queria encerrar este momento inicial sem afirmar a necessidade, né, que nós temos de buscar alternativas que, do ponto de vista sul-americano, né, sejam capazes de preservar a democracia. Preservar a democracia não apenas significa, de alguma forma, uma rotatividade no exercício do poder, mas, fundamentalmente, o respeito e a prevalência dos direitos fundamentais, né, de todos os cidadãos, nesse momento dos cidadãos venezuelanos, que têm, sim, o direito soberano de escolher livremente, né, os seus governantes, né, sem, né, as implicações, seja de um governo autocrático, como o governo de Maduro neste momento, seja em função, né, de González e seus aliados, né, que são, na verdade, títeres dos Estados Unidos.
Obrigado, Liê. Você traz não só uma análise sobre a realidade propriamente da situação política na Venezuela, mas vários elementos que eu tenho certeza que nós vamos abordar aqui. Mas antes quero passar a palavra, né, para o professor Rafael Araújo, que é um especialista no tema, o nosso convidado, a trazer, então, essa leitura, né? Ou seja, qual o impacto desse quadro atual do estado da arte política hoje da Venezuela, na questão da eleição, da democracia, em relação à região e o contexto disso, né, para todos nós. Professor? Bem, boa tarde, Carlos, né, Nicodemos. Boa tarde, Lier. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, né, para debater, né, o tema da Venezuela, né, já que eu considero que a Venezuela, de certa forma, né, vem pairando a mídia brasileira e, de certa forma, a nossa opinião pública nas duas últimas décadas, né? Eu acho que, de certa forma, personagens que poderiam passar desapercebidos, como Hugo Chávez ou o Nicolás Maduro, né? Eles se tornam centrais, né, na nossa agenda, né, política e também, né, dentro, né, de instituições e da academia, justamente por alguns fatores que a gente já começou a conversar aqui. Eu acho que o Lier fez uma bela digressão histórica, né, sobre a Venezuela, né, e apontando algumas chaves aqui que eu vou tentar pegar, né, alguns ganchos dele para a gente aprofundar, né. E eu começo, né, por onde ele encaminhou a fala dele, né, no final, que é a questão da geopolítica venezuelana. Eu acho que esse é um ponto importante da gente ter em mente, e isso faz com que justamente a Venezuela paire os nossos noticiários nas duas últimas décadas, né? Que é o seguinte: a Venezuela tem as maiores reservas mundiais de petróleo, né? Eu acho que marcar isso é um ponto importante, né? A Venezuela tem mais reservas do que a Arábia Saudita. E, de certa forma, né, a eleição do Hugo Chávez, em dezembro de 1998, e o início da chamada Revolução Bolivariana, em fevereiro de 1999, marca um ponto de inflexão, né? Um país que, historicamente, como o Lier destacou, né, vem explorando o seu petróleo, né, desde a década de 20, que a gente tem, né, o ascenso da exploração mais sistemática de petróleo na Venezuela, né, esse país que até então, né, era tido como aliado, né, dos Estados Unidos e dos interesses norte-americanos, né, no nosso continente e, né, sobretudo aqui pela importância, né, do petróleo, esse país começa a adotar um distanciamento, né? A Revolução Bolivariana, né, tem várias fases, né? Não dá para dissecá-las todas aqui, né? Vou dar um exemplo, né? O Chávez, quando foi eleito presidente em 1998, ele, né, se reivindicava enquanto parte da terceira via, que na década de 90 teve o Tony Blair enquanto seu principal, né, expoente público, vamos assim colocar. A partir, né, do golpe de 2002, né, que o Hugo Chávez sofreu, da tentativa de golpe em abril de 2002, o Chávez vai adotando uma postura mais nacionalista, né, mais anti-imperialista, como o Lier destacou aqui. É um momento onde a retórica e as ações anti-imperialistas passam a fazer parte constantemente, né, do imaginário político venezuelano e da luta política venezuelana. E a partir de 2005, 2006, né, há alguns momentos, como o discurso do Hugo Chávez no Fórum Mundial Social em Porto Alegre, em 2005, e depois, na conjuntura da reeleição dele enquanto presidente da Venezuela em 2006, o Chávez apresenta a proposta do chamado socialismo do século XXI e que tem, no anti-imperialismo, uma das suas características centrais, para além de algo que o Lier destacou, rememorando a independência da Venezuela, a figura do Simão Bolívar. Eu diria que, junto à retórica do socialismo, há um resgate intenso da imagem do Bolívar, que já fazia parte do movimento bolivariano revolucionário, que o Chávez ajudou a fundar e foi a figura central na sua Constituição na década de 80,
E o Simão Bolívar acaba por ser uma imagem resgatada para fundamentar o anti-imperialismo, para fundamentar o anticolonialismo, que fizeram parte da retórica, né, do Chaves e que, de certa forma, permearam, né, o anti-imperialismo e o anticolonialismo permearam, né, ambos permearam a formação e a ideia do socialismo do século XXI. Por que marcar isso é importante? Né? Porque diz, né, dessa imagem que eu tentei trazer aqui no início, de um país que pauta está presente nos nossos noticiários recorrentemente, né? Eu diria desde 2002, se a gente fizer um resgate dos jornais brasileiros, a Venezuela sempre aparece. E suas lideranças políticas e suas disputas políticas sempre aparecem. Mas por trás disso tem a questão do petróleo. E aí eu volto. Né? A gente tem um país aqui perto, vizinho ao Brasil, né, fronteiriço ao Brasil, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Para além de ter a 10ª reserva mundial de gás natural, né, e, né, uma miríade de minérios, né, que, né, alguns, na mineração na Venezuela tem uma exploração sistemática, mas tem toda a questão da faixa do Orinoco, né, e que diz a própria disputa com a Guiana, aonde as reservas naturais são assim, né, a pouca exploração faz com que, né, não se tenha a noção exata do que pode ser explorado nessa região. E aí, isso diz da importância do tema que a gente está debatendo aqui. Né? É óbvio que a gente tem por trás toda uma polarização, e eu acho que o mundo, né, vem assistindo nos últimos 5 anos em especial, uma polarização entre China, Rússia de um lado, Estados Unidos e seus aliados do Ocidente do outro, e a Venezuela ficou, vamos assim dizer, no meio dessa bola dividida. Né? Então, um processo que se inicia com o Hugo Chávez, né, ele vai se acentuar ao longo da gestão do Nicolás Maduro. E aí, como o Lier comentou, né, muito bem pontuou, né, à medida que a Venezuela foi se distanciando dos Estados Unidos, e um distanciamento esse que, de certa forma, se inicia com Chaves, mas com contradições, ao mesmo tempo que Chaves, né, tinha uma retórica anti-imperialista em direção aos Estados Unidos muito forte, ao mesmo tempo, em nenhum momento os Estados Unidos deixaram de ser os maiores compradores de petróleo venezuelano, apesar de todas as bravatas, né, do Hugo Chávez e de todas as tensões que existiram. Situação essa que é diferente, né, da vivida com Nicolás Maduro. Porque, na verdade, com o falecimento do Chaves né, a sucessão, né, no primeiro momento, Maduro né, era vice-presidente, depois ele assume em 8 de março, né, de 2013, após o falecimento de Chaves, e depois, né, ele, né, é eleito presidente em abril, né, de 2013, mas uma vitória muito apertada sobre o Henrique Capriles, que naquele momento foi candidato da oposição, né, contra ele, né? A partir daqui o cenário muda. E, na minha opinião, o cenário muda por quê? Né? O Hugo Chávez foi, inegavelmente, uma liderança, né, personalista, carismática, que, de certa forma, né, consegue, né, vamos assim dizer, até pela postura dele centralizadora, o Chávez conseguia, de certa forma, controlar a Revolução Bolivariana e, vamos dizer assim, o chavismo. Com o falecimento do Chaves, né, o Maduro ele é alçado à condição de sucessor, vamos usar uma imagem do futebol, aos 40 minutos do segundo tempo, porque é só em dezembro de 2012, antes de ir para a última fase da tentativa de tratamento do câncer em Havana, né, é que o Chaves indica Maduro enquanto sucessor, não tem uma construção histórica do chavismo, pelo personalismo do processo, de um líder a suceder Chaves numa tragédia, como foi o falecimento dele. Faleceu muito novo de câncer, né, com 58 anos de idade, se não me falha a memória. Né? Então, a gente tem, a partir daqui, né, o Maduro é uma liderança fraca, que, né, não consegue, de certa forma, né, num primeiro momento, controlar, né,
vamos assim dizer, as disputas que existem dentro do chavismo, e muito menos, né, ele tinha, vamos assim dizer, a força política do Chaves para enfrentar a oposição venezuelana e, sobretudo, eu diria as oposições, mas, sobretudo, a oposição mais à direita, né, a oposição de extrema-direita, que já teve vários representantes, vamos assim dizer, em sua tentativa de derrubar Maduro, né? Hoje é a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez, né? São duas figuras que trabalham juntos ali, mas a gente já teve o próprio Capriles, o Juan Guaidó, o Leopoldo Lopes, né? Uma série de figuras que tentam, né, que expressam a extrema-direita venezuelana, embora o Gonzalez aqui ainda tenha uma proximidade tática, ao que me parece, mas não é organicamente da extrema-direita, né, da Venezuela, mas, né, a partir do início do mandato do Maduro, esse setor tenta, por diversas vezes, né, retomar as ações golpistas tentadas contra Hugo Chávez, por exemplo, em 2002, aproveitando-se dessa liderança mais fraca que é Maduro. E aí é um caminho longo, porque Maduro vai estreitar os seus vínculos com as Forças Armadas e com a burocracia do Partido Socialista Unido de Venezuela, que é o partido político dele, né, o partido que fora criado pelo Hugo Chávez, e que tem na liderança, né, no Diosdado Cabello, né, que é uma figura que volta e meia aparece, né, em nossos noticiários, né, a figura central do partido e dessa conexão com as Forças Armadas. E a partir daí, né, você tem uma intensificação da disputa, a gente tem um movimento La Salida, a saída em 2014, depois as guarimbas, né, em 2017, que foram retomadas agora, que são essas ações de rua sem muita organicidade. Maduro se aproxima, né, e aí para caminhar para o final, para não me alongar muito nessa primeira fala, se aproxima desse setor, das Forças Armadas, da burocracia do PSUV, vai tomando um caminho autoritário. Eu não tenho a menor dúvida, né, em dizer que a Venezuela, o Maduro, a partir de 2015, há vários momentos aqui, após 2015, onde essa guinada autoritária, né, do Nicolás Maduro vai se acentuando, e aí, né, tudo isso perpassa também, todo esse cenário perpassa também pelas sanções econômicas, que se iniciam, né, em 2015, né, com, né, o Barack Obama. Começam a haver retaliações econômicas à Venezuela, né, as sanções vão se aproximando, aí fica um jogo que ele é muito difícil a gente ter uma posição, porque, de certa forma, as sanções econômicas, é só a gente retomar o embargo econômico a Cuba para a gente, né, visualizar isso. Né? As sanções econômicas, de certa forma, vão asfixiando a Venezuela, e à medida que elas se aprofundam, Nicolás Maduro acentua a sua guinada autoritária. E talvez, né, o ponto mais visual, onde podemos visualizar isso de uma forma mais clara, mais evidente, seja o impulso da migração. A partir de 2015, a gente tem um contínuo fluxo, né, de migrantes saindo da Venezuela, ao ponto de chegarmos hoje, né? Eu estava terminando justamente o livro, o Carlos e eu li, e aí ele estava dando uma olhada nos últimos dados, na última revisão que eu e o Eduardo Chade fizemos, e depois eu falo um pouquinho do livro no final, em julho agora, a gente viu que 7,7 milhões de venezuelanos, segundo dados do Acnur da ONU, né, saíram da Venezuela. Então, né, e aqui a gente tem um jogo. Né? As sanções econômicas, obviamente, vão ter um impacto profundo na economia venezuelana, porque elas se centralizam na indústria do petróleo, né? Elas vão se direcionar, sobretudo a partir de 2019, né? Perdão, 2018, na indústria petrolífera, né? E aí, né, o fenômeno a gente tem, à medida que o embargo, né, gera dificuldades para a Venezuela, e os dados, né, da CEPAL são muito evidentes, da queda brusca do PIB venezuelano a partir do momento que as sanções se iniciam, né, a asfixia econômica, de certa forma, legitima
na cabeça do Maduro e dos setores da burocracia a ele aliados, né, o endurecimento do regime. E, como o Lê, né, bem trouxe, né, pairando sobre isso a retórica anti-imperialista, né? Ou seja, a retórica, né, embasada nas sanções vira um argumento de endurecer o regime, e aí a gente tem essa situação que a Venezuela vive hoje, aonde, e aí concluindo, para mim a melhor postura até o momento, né, falando de eleições agora, das eleições de julho, é a postura adotada pelo Brasil, pela Colômbia e até agora pelo México, porque o México começa a se distanciar, né, dessa posição, né? Já que é a melhor postura porque não quer botar digital, tanto, né, avalizando a reeleição de Maduro, quanto também a eleição do Edmundo Gonzalez. E aí depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas, né, as atas também que supostamente eles disponibilizaram, né, não é possível a gente aferir, né, a exatidão, né, do processo. Né? Então, é isso. Né? A gente vive uma situação sine qua non na Venezuela. Professor Rafael, obrigado aí por esse percurso histórico, e aí fica muito evidente a convergência de inúmeros fatores, né? A gente poderia chamar assim de uma tempestade perfeita para poder convergir, essa autoproclamação do Nicolás Maduro em relação a fazer uma defesa contra as forças imperialistas, né? E ao ataque a sua capacidade energética em relação ao petróleo e, ao mesmo tempo, deixar de lado esse verniz que é a democracia como um ponto-chave. Me chama a atenção da sua fala, da própria figura do Nicolás Maduro enquanto uma liderança, ou seja, ele não constitui aquilo que é uma sombra, né, do Chávez, né, em relação àquilo que ele poderia regimentar em termos internos da sociedade venezuelana para fazer, né, vamos dizer assim, reunir condições de fazer uma disputa eleitoral e efetivamente trazer no voto a escolha dele. Mas você trouxe uma questão interna que eu acho que a gente deveria debater aqui sobre as forças políticas daquilo que hoje, né, se coloca como alternativa dentro da Venezuela, né, e aí a própria Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez. Que plano C nós teríamos, Lier, né, em relação a essas forças políticas internas na Venezuela? Né? Como modular uma saída interna para poder constituir uma força suficiente para dar, né, um caminhar ou uma saída para a Venezuela? E teria uma segunda questão, Lier, queria que você abordasse também, e depois o professor Rafael trouxesse também. A gente vive hoje na região inúmeras situações de abalo às institucionalidades democráticas dos países, né? Leia-se o que aconteceu no Peru, leia-se, né, Chile, Colômbia, né, as dificuldades das reformas constitucionais, né, o que significa hoje Milei na Argentina, né, a retomada, né, do governo popular com Lula. E aí, assim, qual o impacto disso? Qual é o impacto das eleições da Venezuela frente a esse cenário na região? Daquilo que a gente tem que salvar, que é a democracia. Então, essas duas questões, Lê, se tu puder responder, e depois eu volto com o professor Rafael também, trazendo esses dois elementos do impacto na região e a questão das forças internas na Venezuela. Lê. Temos questões excelentes, né? E eu quero respondê-las contextualizadamente, como nós que somos professores costumamos fazer, né? Que é o seguinte: em 1991, quando, né, nós temos o fim da Guerra Fria, a vitória norte-americana, né, debacle da União Soviética, anteriormente a queda do Muro de Berlim, enfim, todos os eventos, né, que vão demarcar essa vitória triunfal, né, não apenas dos Estados Unidos enquanto Estado nacional, mas fundamentalmente do sistema capitalista, né, e da sua versão política, que é a democracia liberal. Muitos autores, né, o caso do Francis Fukuyama talvez seja o mais evidente, acreditaram que nós estivéssemos chegando aí no fim da história, ou seja, numa perspectiva a partir da qual a vitória do sistema capitalista e da democracia liberal, né, significaria
que esses dois modelos políticos e econômicos, respectivamente, né, seriam aqueles que iriam moldar, não é, a história da humanidade. E isso não aconteceu. Né? Dentro do próprio pensamento estratégico norte-americano, autores como Samuel Huntington, por exemplo, em The Clash of Civilization, uma obra de referência clássica, hoje em várias partes de análise geopolítica, já foi capaz de apontar para a perspectiva de fraturas, né, no contexto do poder global, fraturas essas que estariam relacionadas, né, a questões culturais, civilizacionais, enfim. O fato é que essa ordem, né, liberal, democrática, capitaneada pelos Estados Unidos, que teria sido configurada ou significaria o fim da história, não aconteceu. E ela não aconteceu por alguns motivos. Né? Ela não aconteceu pelo desenvolvimento econômico e tecnológico chinês, né, contínuo, recorrente e avassalador. Ela não aconteceu por conta da reestruturação, né, do Estado russo, e a reestruturação do Estado russo significa não apenas a reestruturação do poder, né, do Kremlin em relação a todas as Rússias, mas fundamentalmente também a reestruturação do seu poder bélico-militar, né, hoje muito acentuado. Por um outro lado, né, a ascensão dos países islâmicos, né, como forças disruptivas da ordem, principalmente no Oriente Médio e no norte da África. E eu acrescentaria, talvez, né, que são as ascensões das democracias populares na América Latina, né, não apenas com Chaves, com Lula, né, com Evo Morales, enfim, com outras, né, lideranças. Então, assim, pensar a perspectiva venezuelana, né, é pensar dentro deste quadro mais amplo, aonde uma das características essenciais dessa disputa, né, a partir da qual a democracia liberal não se universaliza enquanto um modelo político, né, capaz de assegurar paz e prosperidade para o mundo como um todo, é exatamente a polarização entre direita e esquerda, que nós, no Brasil, já conhecemos bem e conhecemos também os seus efeitos deletérios. Isso está acontecendo no contexto venezuelano, Nicodemos. Assim como existe em outras partes do mundo, os próprios Estados Unidos, a partir da ascensão do trumpismo, Orbán e outras lideranças, vimos agora aqui a heróica aliança de centro-esquerda, que permitiu uma derrota, do nazifascismo na França, uma derrota consistente, porém não definitiva. Nós sabemos que estamos em momentos de conflitos hegemônicos, de transições hegemônicas, onde as disputas são muito acentuadas. Então, na Venezuela, essas disputas também estão acontecendo. E em momentos de polarização, é muito difícil que nós tenhamos vias alternativas. Por isso, em que pese o fato de nós termos tido vários candidatos nesta última eleição venezuelana, à direita e à esquerda do espectro político, veja, por exemplo, que o próprio Partido Comunista Venezuelano faz críticas ao madurismo, ao regime de Nicolás Maduro. Então, é muito difícil nós termos alternativas. O que alguns países, e isso foi um elemento que o professor Rafael tocou há pouco, e eu gostaria de recolocá-lo aqui no debate nesse momento, nós estávamos assistindo aí a uma aliança entre o Brasil, a Colômbia e o México, numa tentativa de mediar, digamos assim, os resultados dessas eleições, na expectativa de abrir canais de comunicação, tanto com o regime de Nicolás Maduro, quanto também e principalmente com essa oposição amalgamada na figura de González, mas também, claro, de Maria Corina, que é a sua principal aliada, que não pôde, temos que lembrar, ela mesma ser candidata, porque foi acusada de corrupção, crimes contra o Estado, etc. e tal, e teve como outros candidatos, outros pré-candidatos, a sua candidatura inviabilizada, o que já é um sinal dessa perspectiva autocrática ou antidemocrática que eu sinalizei, o professor Rafael também sinalizou. Quero crer que estamos aqui diante de perspectivas minimamente convergentes, pelos olhares múltiplos e diversos que projetamos sobre a realidade venezuelana nesse momento. No entanto, esta perspectiva de mediação
né, internacional, a partir de forças regionais latino-americana, Brasil, Colômbia e México, já começa a se desfalecer. Né? Ontem, terça-feira, dia 13, né, o presidente mexicano, que é o Manuel López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador, anunciou publicamente que estava se afastando, né, desse processo de mediação democrática, sem, inclusive, dar, né, a devida satisfação aos parceiros, né, Brasil, através, né, do presidente Lula, e também, né, a Colômbia, através do Gustavo Petro, né, que seriam os três grandes interlocutores, né, Obrador, Petro e Lula, né, desse momento. E a presidente eleita, né, que vai tomar posse, se não me engano, Rafael, dia 1º de outubro, depois me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas no próximo dia 1º de outubro, né, já na sequência, aí, nós estamos praticamente no final de agosto, então, no início de outubro, ela vai assumir, que é a Cláudia Sheinbaum, né, não sei se a pronúncia correta é essa, mas a Cláudia Sheinbaum, ela também já anunciou o seu distanciamento. Então, assim, as possibilidades de uma mediação, digamos, que tivesse em países latino-americanos, sem a necessidade de uma intervenção imperialista, né, dos Estados Unidos, etc., né, ela acaba se enfraquecendo nesse contexto. Né? O Rafael colocou, e colocou muito bem, o presidente Lula, particularmente, mas esse grupo, né, de Colômbia, Brasil e México, né, tinham a perspectiva até, né, de realização de novas eleições na Venezuela, né, a tentativa de novas eleições na Venezuela, o que eu não sei honestamente dizer se seria viável, né, por um lado, e se seria legítimo e plausível do ponto de vista, né, plausível do ponto de vista da legitimidade democrática. Né? Por quê? Porque isso não é uma experiência de laboratório. Uma eleição não é uma experiência de laboratório. Né? É impossível nós reproduzirmos, né, os atores, etc. E tal. O que é muito claro nesse momento é que a Venezuela encontra-se numa encruzilhada, né, numa crossroads, digamos assim. Nessa encruzilhada, nós temos claramente um aviltamento das estruturas democráticas e uma, entre aspas, corruptela, não é, do próprio empoderamento popular genuíno que a Revolução Bolivariana, lá na segunda metade dos anos 90, com Hugo Chávez, buscou construir. Né? Uma Venezuela soberana, autônoma, né, onde a vontade da sua população pudesse prevalecer e aonde o Estado, né, viesse a ser um mecanismo das transformações sociais necessárias na Venezuela, como são, por exemplo, no Brasil e em outros tantos países sul-americanos. Então, assim, nós vemos a encruzilhada, né? Vemos a Venezuela diante dessa encruzilhada, não podemos mais apenas colocar a responsabilidade nas ações imperialistas norte-americanas, no boicote, sim, esses elementos são fundamentais, né? Mas nós aprendemos com Cuba, né, desde a Revolução de 59, ou particularmente, né, desde o momento em que Cuba passa, a partir de 61, né, a fazer parte do círculo, né, de influência da então antiga União Soviética, né, que, por mais que os boicotes econômicos, né, que as sanções econômicas sejam duras para os países aos quais são submetidas, principalmente por parte, né, de potências como os Estados Unidos, né, elas também não são capazes de derrotar, né, os regimes nacionalistas. Hoje, talvez mais do que na Guerra Fria, né, nós tenhamos alternativas. Né? Nós temos uma potência como a China, nós temos Rússia, nós temos Irã, né? Nós temos outros países, né, a partir dos quais a Venezuela pode estabelecer relações econômicas e comerciais contra a lógica hegemônica, não precisando, né, dos Estados Unidos, como ela já faz concretamente, e eu disse aqui e reafirmo, com relação ao seu setor bélico-militar. Hoje, reafirmo aqui, tanto os militares venezuelanos são treinados predominantemente, né, pela Rússia, quanto os equipamentos militares, né, que perpassaram a modernização das Forças Armadas venezuelanas, né, nos últimos 20 anos, muito particularmente, né, foram essencialmente equipamentos militares russos. Então, assim, a Venezuela não está presa, né, à lógica dominativa dos Estados Unidos, e essa lógica dominativa, que é real, que é efetiva, que tem que ser pensada, que tem que ser criticada, que tem que ser superada, porque temos que superar essa lógica, né, das hegemonias
que se constroem na América Latina como quintal de potências estrangeiras, seja a Inglaterra ou a França no passado, né, Portugal ou Espanha num passado ainda mais remoto, ou seja, os Estados Unidos no presente. Né? Nós devemos definitivamente romper, né, esses grilhões que nos pegam aí. Para isso, né, as soluções têm de vir da própria América Latina. Né? Eu tenho certeza que hoje o Brasil tem condições de auxiliar nesse processo, mas a saída do México nos deixa numa posição muito vulnerável, porque, por um outro lado, o Brasil não pode querer também ser um mediador universal dos conflitos, né, da região, devendo ser apenas mais um ator importante, mas não aquele que vai ditar os rumos, né, da política venezuelana. Na verdade, quem deve encontrar as alternativas necessárias para superar essa encruzilhada é a própria sociedade venezuelana. E é nisso que nós apostamos nesse momento, professor Nicodemos. Muito bem, Lie. Assim, você traz aí, então, esse elemento desafiador frente a um contexto mundial em que um eventual, né, bloqueio econômico norte-americano, que já vem acontecendo em vários capítulos e etapas, não significa propriamente uma solução para o problema como outrora se acreditou que poderia ser, haja vista que existem escapes internacionais e que já estão em curso há muito tempo, em relação à Rússia, em relação à China, ao próprio Irã, e ali vai modulando, né, a questão do petróleo daquela região com a própria Venezuela e por aí vai. Eu devolvo ao professor Rafael nessa questão, professor, sobre a questão da região, né, esse contexto da democracia na região. A gente tem visto hoje um cenário que eu quase que denominaria como um ornitorrinco político, né? Porque você tem, para todos os gostos e para todas as dimensões e formas, situações de abalo à questão da democracia, desde daquilo que surgiu na Argentina, a situação do Peru recentemente, a questão da reforma constitucional, olhando Chile e Colômbia, o próprio Brasil. Então, o impacto desse impasse da Venezuela na região. Ô, Nicodemos, agradeço aí as perguntas, né? Eu vou resgatar algo que o Lia trouxe, né? O Lia fez mais uma vez, né, uma cenarização muito boa até para me ajudar, né, na resposta, né? E quando você falava ali, né, sobre ali Fukuyama, o fim da história e toda essa perspectiva de um mundo, né, de vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, de um contexto, né, onde, né, a utopia liberal, né, se consolidava, né, vale a pena resgatar o livro do Norberto Bobbio, né, Direita e Esquerda, né? Quando ele publica em 94 o livro, ele vai justamente mostrar que esse mundo, né, que supostamente existiria pós 91, onde as diferenças políticas, né, não mais fariam sentido entre pensar uma direita e uma esquerda, ela não tinha fundamento, né? E, de certa forma, a década de 90 e, sobretudo, o século XXI vem demonstrando, né, que, né, de certa forma, o Norberto Bobbio estava correto ao mostrar a importância de termos a definição e a caracterização de ambos os polos, mas mais do que isso, né, que, né, de certa forma, né, o cenário pós-91 ele poderia né, como assim dizer, né, se esvair, né? E isso, de certa forma, ganha muita força a partir de 2008. Eu acho que a crise econômica de 2008 ela vai, né, de certa forma, abrir as porteiras, né, para que nós tenhamos aí um recrudescimento, né, das direitas em nível, né, global, né? Eu acho que se a gente for pegar alguns autores, né, que vêm trabalhando com o tema, como o politólogo, né, holandês, o Casmud, né, ou, né, o argentino Val Ansaldi e o também argentino Pablo Stefanoni, eles vêm mostrando isso, né, que a partir de 2008 as direitas vão, né, de certa forma, retomar um protagonismo político que, de certa forma, eles havia sido, né, vamos assim dizer, perdido, e aí tanto no campo das direitas quanto pensando da extrema-direita, mas também a extrema-esquerda ali,
ao longo da década de 90, embora nos anos 90 o fenômeno do neofascismo, pensando aqui no campo das direitas, tenha ganhado um protagonismo na Europa, mas a partir daí, né, pós 2008, a gente tem, né, o recrudescimento, né, das direitas, em especial na América Latina. Eu acho que é bem interessante quando a gente pensa a Venezuela, né, porque a gente tem a chamada onda rosa ali na primeira década do século XXI, né? E a onda rosa, de certa forma, a primeira onda rosa, né, ou a onda rosa, ela vai ter, né, começar, né, a se desmantelar a partir de 2013, 2014, e nesse processo a gente tem um recrudescimento das direitas regionais que se conectam, né? E é interessante pensar isso, à direita ou às direitas europeias, e aí, nesse ponto, né, se destaca, e aí eu acho que é importante pegar isso, porque tem a ver com a sua pergunta, Rodrigo, né, que é a questão da extrema-direita, né? E quando a gente pensa a Venezuela, né, e pensa esse recrudescimento da extrema-direita, talvez a Venezuela seja um caso interessante. E a América do Sul vem mostrando a importância de a gente olhar com tranquilidade para esse recrudescimento. Se a gente pensar a Argentina agora, com Javier Milei, né, o Chile, né, com José Antônio Cast, né, que inclusive em algumas pesquisas de opinião para a eleição, né, desse ano, né, do ano que vem, ele vem aparecendo, né, na frente, né, vem liderando as pesquisas, né, e o caso brasileiro, que a gente, né, conhece bem, né, com o Jair Bolsonaro, e a Venezuela. E aí, por que eu peguei um pouquinho, né, fiz um pouquinho nessa digressão histórica aqui, né? Porque a Maria Corina Machado, que vem sendo aí colocada e apresentada como uma grande paladina da democracia e da democracia liberal, ela assinou outubro de 2020, isso qualquer um pode consultar numa simples pesquisa no Google, a Carta de Madrid. E a Carta de Madrid, ela foi, né, a Maria Corina assina essa carta, que é uma carta que, para mim, expressa o programa dessa direita, como o Carlos Moody definiria, ultraliberal, né, ou de uma direita aqui, né, fascista, se a gente não quiser usar a expressão do Moody, ainda que não estou aqui banalizando, né, o conceito de fascismo, mas, de certa forma, se a gente pensar em quem assina essa carta, dá para definir tranquilamente quanto fascista. Santiago Abascal, líder do Vox espanhol. É só a gente pegar agora, está no YouTube, o encontro do Vox que teve agora em maio, né, se não me falha a memória, onde o Milei, inclusive, fez aquele discurso extremamente agressivo contra o Pedro Sánchez e ao ponto da Espanha, né, se afastar, né, da Argentina, né? A Carta de Madrid foi assinada por Eduardo Bolsonaro. A Carta de Madrid foi assinada pelo José Antônio Cast. A Carta de Madrid foi assinada pela Maria Cabal, uma importante liderança da extrema-direita, né, colombiana. E a Maria Corina Machado referenda essa carta, assina essa carta. Então, independente de a definirmos enquanto fascista ou não, né, enquanto parte de uma direita extrema ou não, independente das definições, é importante a gente saber que essa personagem, vendida enquanto paladina da democracia, né, ela bota a digital dela, né, numa carta que tem figuras políticas complicadas. E o único nome que eu não citei aqui, que assina essa carta de propósito, foi o Javier Milei. É a isso que, né, a Maria Corina se aliou. E até o momento eu não vi ela em nenhum momento fazendo uma autocrítica por ter assinado essa carta, né? A Maria Corina é uma versão, né, vamos assim dizer, bem vendida do que foi a extrema-direita venezuelana com Leopoldo Lopes, que em 2020 tentou, né, liderar um golpe de Estado, inclusive com, né, a atuação de mercenários contra o Nicolás Maduro. E olha que eu não morro de amores por Nicolás Maduro, mas não tem como dizer que não foi uma tentativa de golpe. Ou a Maria Corina Machado está ligada a Juan Guaidó, que criou uma situação sine qua non em janeiro de 2019, quando ele enquanto presidente da Assembleia,
se autoproclamou presidente. Mal comparado, mas só para trazer uma imagem boa para quem, né, está nos assistindo, é a mesma coisa do Lira se autoproclamar presidente por conta da crise política, de uma possível crise política do governo Lula. Então, eu estou brincando com isso, mas só para dizer que a direita venezuelana ela tem digitais complicadas quando a gente pensa a democracia, porque ela tentou em diversos momentos realizar golpes na Venezuela e ela hoje tem uma digital colocada, né, no que há de mais extremista quando a gente pensa o campo das direitas. Né? Repito, ela está aliada do Abascal, assina uma carta com Santiago Abascal e com Javier Milei. E aí, independente de como caracterizemos esses personagens, porque é uma disputa, né, vamos assim dizer, conceitual e de definições acadêmicas em abertas, se são ou não fascistas, por exemplo, né, mas são personagens que claramente não defendem, né, o pleno funcionamento do Estado democrático de direito, em minha opinião. Em minha opinião. Né? Então, é importante termos isso em mente, e por, né, pairando tudo isso aí para concluir, como o Lier trouxe, a geopolítica do petróleo. Aí algo que eu esqueci de falar anteriormente. Mas a gente tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, e ninguém sabe qual vai ser o final disso. E nessa semana a gente está vivendo uma ameaça real de ataque do Irã a Israel. Né? Tanto que nos últimos 3 dias, 2 dias, segunda e ontem, eu não sei como vai fechar hoje, mas o petróleo teve, né, uma subida de preço justamente pela possibilidade de um conflito. E isso torna a Venezuela ainda mais relevante, né, do ponto de vista geopolítico. E aí, pensando, e aí algo que para concluir é importante, né, que desde 2000, né, a partir de 2020, 21, né, a Venezuela vem, 21, na verdade, a Venezuela vem retomando paulatinamente a sua produção de petróleo, né? Nos piores momentos do embargo, né, me refiro ali ao ano de 2020, a Venezuela produzia por dia em torno de 550 mil barris de petróleo, né? Essa semana, a Venezuela alcançou, né, eu li uma reportagem hoje de manhã no jornal venezuelano El Universal, que a produção, né, no segundo trimestre de 2024 alcançou 930 mil barris. E parte disso tem a ver, né, com um pouco do arrefecimento, né, das sanções norte-americanas, sobretudo após o Acordo de Barbados do ano passado, né, o acordo que o Brasil foi fiador. Então, tem toda essa questão geopolítica que ainda joga mais um pano de fundo para pensar, inclusive, a atuação dos atores políticos internos da Venezuela, né, nesse momento. Né? Então, é importante acompanharmos, né? Mas temos só que saber, e aí, para concluir, né, que temos que caracterizar os personagens. Né? E o Edmundo Gonzalez era um diplomata. Ele participa da oposição, né, na Venezuela, mas mais tendo um papel ali, vamos assim dizer, mais de um jogo internacional, né? Quando ele entra na mesa da Unidade Democrática em 2015, então, inclusive ele foi diplomata do Hugo Chávez, foi fiador da entrada da Venezuela no Mercosul. Né? Então, esse personagem ele não tá, né, não faz o jogo que a Corina Machado faz. Né? Enfim, é um pouco isso. Né? Eu sei que tem muita coisa para Tá. falar, mas... Né? Sim, verdade, verdade. Mas a gente já vai chegando aqui ao final, mas vou passar para o Lier, então, para fazer uma abordagem finalística aqui, né? Olhando a saída histórica do povo venezuelano. E depois, professor Rafael, lhe devolvo para poder falar um pouquinho do livro também, né? Que vai ser lançado, que é importante a gente registrar aqui. Então, meu querido amigo Lier, suas considerações finais. Eu não queria encerrar essa participação, né, sem tocar em alguns pontos que eu acho que são assim importantes nesse contexto. Né? Primeiro, entender e reconhecer a legitimidade da luta popular na Venezuela, que de alguma forma conseguiu se livrar, né, das suas velhas oligarquias políticas e econômicas e construir alternativas de exercício do poder. Não obstante, a legitimidade dessa luta anti-imperialista, anti-oligárquica, anticaudilhesca, ela não pode referendar
né, de alguma forma, a regimes autocráticos que neguem o próprio espírito, né, das transformações que foram operadas a partir, né, da segunda metade dos anos 90 na Venezuela. Voltando à tua questão, Nicodemos, das alternativas, eu estava com isso encadeado na cabeça e, na hora, acabei me esquecendo, enfim. Existe, né, uma lógica hoje de recontagem, né, desses votos, uma possibilidade de recontagem desses votos. A questão ainda obscura das atas eleitorais, eu não quero fazer disso um cavalo de batalha, porque nós vimos, por exemplo, a perspectiva, né, do voto auditável, né, no Brasil, e o quanto isso, né, no contexto brasileiro, porque aí são textos e contextos diferenciados que devem ser, né, demarcados, são importantes, mas uma verificação independente, né, do ponto de vista dos resultados eleitorais, e para isso as atas, né, são fundamentais. A Venezuela não conta com um sistema de justiça eleitoral como no Brasil, né, embora o próprio Comitê Nacional Eleitoral tenha sido implantado pelo próprio Nicolás Maduro. Acho que existe, Nicodemos, existe, Rafael, a possibilidade, né, de se construir um acordo de transição, né, dentro da lógica democrática. Eu acho que isso seria muito importante, talvez até, né, novas eleições, como nós pontuamos aqui no momento anterior, que é a proposta do Brasil, mas se elas talvez não sejam viáveis, né, dentro do governo Maduro, talvez, né, pudéssemos pensar num governo de transição. Né? De qualquer forma, eu acho que é absolutamente fundamental que a gente restaure, né, a perspectiva democrática na Venezuela, né, sem descambar, né, para uma guerra civil, né, que é uma ameaça, né, que paira, digamos que uma espada de Damocles, né, que paira hoje, né, sobre a cabeça do povo venezuelano, que seria também um elemento de desestabilização muito grande política, né, do ponto de vista da América Latina. O professor Rafael citou, né, a Carta de Madrid, que é um instrumento de luta antagônica, né, em relação, por exemplo, ao Foro de São Paulo. Né? Então, existe essa perspectiva, né, de uma disputa, por isso que a gente vive uma lógica de polarização muito intensa, e na perspectiva da polarização, como eu disse há pouco, é difícil você encontrar, né, caminhos alternativos, mas certamente a preservação da democracia na Venezuela tem que incorporar esses quase 8 milhões de venezuelanos que estão fora da Venezuela nesse momento e que não podem, por exemplo, se manifestar, não podem participar do processo eleitoral, né? São excluídos do processo eleitoral porque não estão vivendo na Venezuela nesse momento. Então, assim, a gente vive um ponto de inflexão importante. Reconhecemos que a situação na Venezuela ela reflete de modo imperfeito, né, as disputas hegemônicas que ocorrem fora da América Latina, né, disputas que, por um lado, opõem Estados Unidos e seus aliados à Rússia, China e seus aliados. Existe um papel importante aí, um elemento que não foi trazido, eu gostaria de trazê-lo assim muito rapidamente, que é o BRICS. Né? O BRICS hoje é uma articulação anti-hegemônica, né, de cunho econômico, cujos países, os mais diversos, inclusive a própria Argentina, teria entrado no BRICS Plus, né, nessa configuração ao final do ano passado, e não o fez a partir da eleição do Javier Milei, que é, sim, esta figura que muito bem foi caracterizada aí pelo professor Rafael, mas essa lógica anti-hegemônica dos BRICS, né, inclusive apontando para a perspectiva da desdolarização da economia, né, para um confronto através, né, do seu Banco de Desenvolvimento, hoje presidido pela ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, né, as instituições de Bretton Woods apontam para a possibilidade de uma ordem multipolar, para uma nova governança global, onde as grandes potências não possam ou não desejem intervir, né, dentro das realidades nacionais. E talvez esse seja o caminho necessário para a construção de uma democracia sólida na América Latina como um todo, no Brasil, mas muito particularmente nesse momento na Venezuela. Já quero me despedir aqui em palavras finais, né, daqueles que nos prestigiam nesse momento, nos ouvindo, né, agradecer ao professor Carlos Nicodemo pelo generoso convite. Muito bom estar contigo, Nicodemos, para que a gente possa, né, dialogar, como fazemos há tantos anos,
e ter a oportunidade também de estender esse diálogo ao professor Rafael, quem tive a oportunidade de conhecer nesse momento e a quem admiro pelo trabalho e parabenizo mais uma vez pelo livro que ele irá expor para nós agora aí tão gentilmente. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui nesta reunião e me coloco à disposição para voltar em outros momentos. Obrigado, Lier. Eu vou ainda me despedir em relação à sua significativa contribuição, mas queria passar para o professor Rafael para falar aqui rapidamente sobre a Revolução Bolivariana em Perspectiva Histórica e Conceitual, uma obra pela editora Edup, sai agora em agosto de 2024, sua e do professor Eduardo Scheid. Então, fala para a gente um pouquinho da obra, professor. Ô, Nicodemos, né? Então, eu vou projetar aqui a imagem da capa do livro, né? Enquanto eu falo um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Projetor? Para mim, não. Foi. Foi? Foi, então Foi. tá. Então, muito rapidamente, né? Eu, né, e o Eduardo Maravilha. Scheid, né, professor também da UERJ, nós, né, decidimos aí juntar esforços de pesquisa, né, de 2 décadas, né, na verdade, que eu e ele caminhamos pelo tema para escrever, né, justamente elaborar esse livro, né, com a perspectiva de analisar, embora a gente caminhe por outros períodos da história venezuelana, mas a gente centra a análise nos 25 anos aí, né, da intitulada Revolução Bolivariana ou do chavismo, né? Então, de certa forma, né, o livro faz um balanço, né, histórico desse processo, né? De certa forma, a gente termina, embora a gente pontue o final do livro em 2023 na capa, né? Mas no final a gente, de certa forma, teve que colocar um pouquinho da eleição, né, desse ano, mas a gente não quis mudar toda a arte da capa porque ela já estava pronta, né? Na verdade, a ideia do livro era ter saído, inclusive, antes da eleição, mas houve um pequeno atraso, né? Até o final de agosto, o livro vai ser entregue, né? E vai ser uma oportunidade para a gente debater um pouco, né, do que ocorre na Venezuela, né? De certa forma, é um livro que traduz a tarde de hoje, né? Então, é um pouco, né, é essa perspectiva. A gente vai, né, quando tiver o livro anunciar, né, quem sabe a gente pode, né, de repente, o Carlos, em uma outra oportunidade, a gente deixa um exemplar com vocês para fazer um sorteio aqui pela Comissão de Direito Internacional, né, no dia de um debate sobre o tema. Eu não vou ficar dando muito spoiler do livro, porque eu quero que todo mundo compre, né? Então, sinteticamente, o livro faz, né, esse balanço, né, da Revolução Bolivariana, né, e do chavismo e aponta as diferenças aqui que eu acho que são importantes entre o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro, né? Eu acho Muito que bem. isso, né, é fundamental, né, de ser pensado, né? E Olha, para professor, sim, perdão, pode continuar. concluir, só uma questão que o Lier trouxe lá atrás, né? A Cláudia Sheinbaum, eu acho que é assim que pronuncia também o Lier, né? Ela, ao que parece, ela não tem muito a linha política do Lopes Obrador em relação a Maduro. E esse afastamento se deve exatamente a isso, o que coloca o Brasil e a Colômbia, inclusive o Mauro Vieira está viajando hoje para a Colômbia, né, para se reunir com a chancelaria, né, colombiana, justamente para ver uma saída para o imbróglio, né, venezuelano, né? Então, a gente fica aguardando, né? A posição do México vem muito pela promessa do Tribunal Supremo de Justiça divulgar na sexta-feira agora uma avaliação das atas entregues pelo governo, né? Então, esperar o desdobramento, mas que o caminho seja esse, Lia, que você bem apontou, né? A soberania dos venezuelanos, a soberania popular dos venezuelanos tem que ser respeitada, mas sem ingerências externas, né? Acho que chega, né, dos tristes capítulos da nossa história, aonde, né, as políticas internas dos países, né, latino-americanos e caribenhos estavam, né, sujeitas a interferências internacionais, né? Então, que os venezuelanos consigam autonomamente, né, enfim, né, seguir o seu caminho, né? Eu acho que é isso que a gente pode, né, desejar e por isso eu particularmente até o momento, como eu falei no início, eu reivindico a posição, né, do Brasil, da Colômbia, e em parte do México, já que o México ainda não
anunciou uma saída desse bloco que vem buscando consenso. Muito E bem. agradecer. Obrigado, Nicodemos, pelo convite. Obrigado, Lia, pela mesa, né? À tua disposição para qualquer debate, né, posterior sobre o tema. Gente, olha, foi riquíssimo, assim, eu não tenho dúvidas de que poderíamos passar a tarde toda aqui falando sobre tantas questões que envolvem hoje esse cenário da Venezuela. Não à toa, nós chamamos para a comissão a responsabilidade de fazer esse debate. Convidamos aqui o professor Rafael e o meu amigo Lier Pires, né, para esta reflexão. Professor Rafael, lhe dizer que nós vamos realizar agora em outubro a Semana de Direito Internacional, então vamos pensar no lançamento do livro no meio dessa semana. A gente tem por hábito fazer isso, então queria até aqui atravessar o Lier, que é um dos membros da comissão organizadora da nossa semana, e exercer a minha autoridade de presidente, viu, Lier? E sugerir. Presidente é presidente, né? Nós estamos Pois reclamando é. por democracia. Pois é, mas lhe convidar, viu, professor Rafael, para fazer o lançamento do livro na nossa Semana de Direito Internacional. Li, assim, riquíssimo, Rafael, riquíssimo. Muito obrigado pela participação dos dois. E aqui encerramos, então, essa sala de debates, analisando as eleições e a democracia na Venezuela. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.